Fala galera, isso aqui é a questão 2, uma questão 2 que eu vou fazer para vocês, que é comparação de strings. Por exemplo, quando ele pergunta, é para dizer se o nome colocado for xxx, é para ele autorizar o acesso ou não é para ele autorizar o acesso. E nisso aí eu vou entrar em algumas questões da classe de string que são interessantes de serem utilizadas. Então eu vou criar aqui questão 02. Vou criar também, vou colocar como o método aqui, public static void main, para ele poder estar gerando aquele print no console. E vou dar OK. Então, de novo, gente, olha só. O Eclipse ele consegue fazer assim, deixar as coisas bem autoexplicativas. Então é interessante vocês utilizarem ele para poder fazer a questão e no momento em que vocês tiverem terminado, vocês jogarem isso para o caderno, porque para a folha de prova. Porque na folha de prova vocês têm um risco muito maior de errar, ou então até conversar com o professor, falar, professor, a questão ficou grande demais, então a gente vamos jogar tudo dentro de um projeto e mandar para você. Então vamos lá. Aqui eu vou criar aqui um string nome igual a em branco. Lembrando que string é aspa dupla. Esse nome eu vou deixar em branco por enquanto. Então eu vou fazer aqui, vamos botar um string nome a verificar. Então vou colocar aqui if, é o if padrão, abre e fecha aspas, essa chavezinha. Por que é interessante você abrir e fechar essa chavezinha? Porque por exemplo, se eu estiver fazendo um negócio aqui e eu não tiver com essa chavinha, aliás, vamos fazer o seguinte. Se eu quero essas duas instruções dentro do if, eu não coloco a chave, talvez ele não passe por essa primeira, mas nessa segunda ele vai passar, porque quando o if está sem as chavinhas, ele vai na primeira linha depois dele e morre. Quando ele está dentro da chavinha, ele lê as instruções que estão dentro da chave. Então, fechei aqui. Então, eu vou colocar aqui nome a verificar. Então, eu vou botar aqui João e aqui Marcelo. O que eu vou fazer? Eu vou comparar se esses dois nomes são iguais. Então foi como eu falei para vocês. Eu não acho interessante que a gente utilize o igual para string. Porque muitas vezes o que acontece? Se eu botar aqui se eu fizer uma referência do nome a verificar o nome, ele vai olhar para o ponteiro, ele não vai olhar para o valor que está contido dentro da variável. Então é interessante vocês utilizarem o que? O equals. Então você vai dar o nome ponto aqui, ele vai aparecer todas essas opções aqui. E aí você vai apertar o EQ. No momento que você apertar o equals, ele já aparece para você e você dá um Enter. Vou repetir. Então eu venho aqui, nome, eu vou apertar o ponto, apareceu para minha listinha. Boto EQ e ele já vai aparecer. E aí eu dou o Enter. Em outro caso, eu ainda posso escrever, por exemplo, EQ, vai que esse inspetorzinho não aparece, eu aperto o Ctrl espaço. Ctrl espaço é sempre o comando que vai trazer para você um inspetor para você poder complementar alguma coisa. E eu venho selecionando o equals aqui de novo e eu vou colocar nome, aí você vê que ele já selecionou aqui, e eu vou dar um Enter nessa variável. Ele já aparece aqui. E eu vou colocar aqui sysout, igual eu falei para vocês. Então eu vou botar aqui, os nomes são iguais. Vou criar o else aqui agora. Se essa condição não for satisfeita, ele vai para o else. Os nomes não são iguais. E aqui eu posso mandar rodar. Salvei o projeto. Vim aqui em questão 2. Se eu não salvar o projeto, vamos supor que eu boto aqui um A, só, e aí
salvei aqui, ele está sem erro nenhum, é bom vocês observarem essa barrinha lateral aqui para ver se tem erro. Se tiver erro ele não vai rodar, e aí eu vou mandar rodar. Ele vai me perguntar se eu quero salvar isso antes de rodar. Não perguntou. Faz um tempinho que eu não trabalho com Eclipse, então isso pode acontecer mesmo. Aliás, ele salvou automaticamente, na verdade. Então, olha só, então eu botei aqui e ele está dizendo aqui, os nomes não são iguais. Agora se eu colocar aqui Marcelo e mandar rodar de novo, ele vai falar, os nomes são iguais. Esse if aqui e esse system out print line são duas coisas importantes que vocês têm que decorar isso para poder fazer na prova. Então, o que acontece? Se tiver questão escrita, vocês fazem no Eclipse, rodam, vejam se está funcionando, e aí sim vocês transcrevam para o caderno. A ideia basicamente é essa. Vou terminar esse exemplo aqui, e aí eu vou partir para a próxima questão, que seria a respeito de percentual.